Oi pessoal, eu sou a Dani, a gente está aqui para estar fazendo uma resenha nova, como eu disse, eu vou estar fazendo com vocês resenha de todos os meus clubes de assinatura, de tudo que está chegando aqui, são livros que são novidade, então a gente vai estar falando sobre eles e hoje a gente está aqui para falar sobre esse depois que tudo acabou. Antes de começar, esse livro é um livro do Turista Literário. Foi lançado aqui no mês de aniversário do Turista, no mês de junho. Então, já tem um unboxing aí no canal, vou deixar aqui no link da descrição. Então, se você estiver interessado, dá uma olhada lá. Tem a abertura da caixinha com todos os itens que vieram com este livro. Mas, enfim, vamos falar de Depois que Tudo Acabou. É um livro que, para a gente falar dele, eu vou ter que falar sobre o que a autora pensou antes de escrever. Como vocês sabem, todas as minhas resenhas aqui também têm cunho psicológico. Então, a gente tem que olhar o contexto em que uma história surge. E essa autora aqui, a Jennifer Brown, ela tem outras obras e ela estava indo para fazer uma palestra numa livraria, numa biblioteca, um lugar assim. E quando ela levou notícia de que naquela cidade passou um tornado. Então a cidade teve muita destruição e ela ligou para o pessoal lá para poder justificar, já dizendo que sentia muito pelo que aconteceu, acreditando que a palestra não ia acontecer. Só que o pessoal do lugar falou para ela que não, que precisava ter a palestra do mesmo modo. Então ela ia dar a palestra mesmo com a cidade destruída. E ela ficou impactada com aquilo, chegou na cidade, passou uns momentos indo em vários lugares da cidade primeiro para ver a condição do que aconteceu. E quando ela passou nas ruas, ela pensou, gente, como que vai fazer essa palestra? Eu vou fazer com o mínimo de pessoas. Cidade toda destruída, tinha tido mais de 150 mortes naquela cidade. E ela ficou muito assustada. Mas quando ela chegou lá no local da palestra, estava lotado, que não cabia mais ninguém. Ela disse que ela dava palestra e as pessoas com aquela cara de cansaço, misturado com terror, mas com uma tensão incrível. Então ela ficou impactada com aquilo e resolveu escrever um livro onde tinha um contexto de um tornado que passava em uma cidade. Então, assim, ela já começou a escrever nesse livro a partir de algumas coisas que ela viu e ela começou a pensar sobre como é o depois disso, né? Então, por isso esse título, Depois que Tudo Acabou, porque a ideia é de que tenha um tornado, a história começa com isso, que vai ter um tornado, e nesse tornado, atingindo várias pessoas, vai falando sobre a adaptação ou retorno da vida dessas pessoas no final, e a reflexão que ela quer trazer nessa obra aqui é a de que muita gente fala que perdeu tudo, mas tudo o quê? Tudo as coisas, tudo as pessoas, porque e a reflexão final do livro também você perde um certo tudo, mas você precisa reconstruir tudo também. Então não é só num contexto de uma perda, mas de uma construção, de uma reinvenção, né? Então, psicologicamente falando, o que motivou essa autora a escrever isso aqui foi uma coisa que ela viu num momento onde ela ia dar uma palestra, um lançamento de um livro. Então ela ficou totalmente assustada com aquilo, mas viu um bom resultado. E tanto que nessa história aqui, o momento, o lugar onde as pessoas mais se reuniam para se encontrar, falar depois do acidente, foi justamente uma biblioteca. Então, eu acho que também foi baseado nisso. Então, a gente vê esses traços aqui. Agora, a partir desse momento, eu vou usar alguns spoilers na história, ok? Para vocês poderem entender. Então, quem não quiser o spoiler, volta depois que você lê o livro, beleza? Mas agora não tem jeito de fazer resenha psicológica, gente, sem falar da história, sem falar do contexto. Psicologia não é tirada de contexto, tá? Então, eu vou precisar, nesse momento aqui, falar de algumas coisas da história, certo? A personagem principal chama Jersey e ela estava em casa cozinhando quando começou o tornado. E ela estava acostumada, né? Todo mundo sempre tinha treinamento com isso, então toda tempestade tinha um alerta. Aí todo mundo sabia que tinha que ir pro porão, mas ela não estava levando muito a sério. Até que ela viu que o trem estava piorando pela janela. Ela estava até cozinhando o jantar, largou o jantar cozinhando, pensou, que estrague, né? Vou ter que ir pro porão. Foi pro porão, ela estava sozinha em casa, a mãe tinha saído para levar a irmã para aula de dança. O padrasto não estava em casa, né?
E aconteceu que o tornado passou, e esse tornado ele teve uma destruição de larga escala na cidade, destruiu casas, destruiu prédios, destruiu a escola da menina, e nada de ter ideia da mãe, da irmã, e ela preocupada, só queria acreditar que elas iam voltar logo, a casa se destruiu toda, e a Jessie estava no porão, embaixo da mesa de sinuca do padrasto, mas mesmo assim, destruiu a casa, entrou vento, então ela sofreu muito, ela teve todo um terror ali. E nada da família aparecer e ela perdeu tudo. E ela saiu, encontrou o vizinho, que ainda era muito amigo dela, a sorte foi essa. Então eles se encontraram melhor, o menino machucou seriamente o braço com um caco de vidro. Isso rendeu uma bela de uma infecção, mas na hora eles nem pensaram nisso, porque estava muito sério. E pessoas desaparecidas, centenas de pessoas mortas. E a Jessie ficou lá um dia, 2 dias. Quando o amigo dela ia mudar de cidade, aconteceu que do nada apareceu o padrasto dela. E ele fala que ele tinha ficado até mais tarde no trabalho, assim, atrasou lá. E na situação que aconteceu, ele estava de carro, e todos os carros tiveram que ir para uma saída de emergência na estrada, que era para isso, para proteção desse tipo de coisa. E ele foi para lá, e quando ele voltou, ele viu tudo destruído. Ele não conseguiu chegar na Jersey antes, foi voluntário nas equipes de resgate, acabou encontrando a esposa dele, a mãe da Jersey, e a irmã da Jersey, que é a Marin, mortas. Então ele dá notícia para a menina fica assustada, mas ele decide que ele não consegue ficar com ela. E eles têm aquela relação de padrasto, enteada não muito boa, né? E dessa história toda, acaba que ele leva ela para os avós paternos, que ela nem conhecia, porque o pai é alcoólatra e tinha abandonado ela na infância com a mãe. Quando ela chega lá, ninguém na casa quer ela, uma casa super cheia de gente, o pessoal de uma situação financeira baixa, mas todo mundo assim maltratando ela, entendendo ela como um estorvo. As irmãs, por parte de pai dela, maltratam ela muito, prendem ela no porão ali e passam medo nela, depois acham graça, mexem nas coisas dela e tudo. E ela fica muito nervosa com aquilo. Um belo dia, a irmã dela tinha pego as poucas lembranças que ela tinha da mãe e da irmã, que era uma bolsinha que era da irmã dela, em que ela guardava um batom que era da mãe. Então era a única memória, a única coisa que ela conseguiu salvar da bagunça do furacão. E as duas meias irmãs foram e pegaram as coisas ali e usaram e começaram a debochar. A Jessie reagiu, elas brigaram, teve todo um contexto ali. E a Jessie descobre que eles não querem ela na casa. Ela vai embora, isso depois de ter muita coisa, depois de ter todo um lance, uma briga com o pai, depois de ter briga com irmãs, depois de ela descobrir que o pai não largou ela, mas a mãe dela tinha decidido que não queria ele mais e proibiu ele de procurar a Jersey. Então a Jersey não sabia do pai, a mãe falava que é porque ele era ruim e não queria ela, mas ele era ruim, mas ele queria ela, e ela não... A mãe não deixou que a Jessie fosse vista pelo pai, então ela já estava confusa em relação à mãe, aquilo tudo já... Minha mãe morreu, minha irmã morreu, um pai que eu sabia que tinha me abandonado, parece que foi minha mãe que abandonou meu pai, proibiu de ter contato. E nisso ela foge, no que ela foge, uma amiga dela tá no telefone e a mãe da amiga liga pro padrasto dela e buscar ela nessa cidade. Ele aparece, pega ela e resolve levar para os avós maternos. Outra surpresa, porque a Jersey também não sabia que tinha avós maternos. E a mãe sempre falou que os avós maternos também abandonaram ela e tudo mais, que deserdaram ela e tudo quando ela ficou grávida, mas não foi bem história. A Jessie tá reativa, ela tá com estresse pós-traumático, então tudo que parece um som de uma chuva, ela fica parecendo que tá revivendo tudo. Ela tá nervosa com o luto, ela tá machucada pela agressão das irmãs, ela tá machucada pelas palavras do pai de não querer ela tá machucada pelo padrasto ter abandonado ela naquele momento. E aí ela vai para casa desses avós que ela acha que também não queriam ela. Então ela fica lá reativa, os avós sendo legais, mas ela é reativa e ela não querendo. E ela preocupada porque o melhor amigo sofreu aquele machucado, tá no hospital fazendo um transplante de tecido.
Uma das melhores amigas sumiu, levou 3 dias para parecer que ela tinha quebrado a perna em 3 lugares e sumiu o telefone na bagunça. Então ela tá assim muito machucada com todo mundo, reativa, e aí tem um trama nesse ponto psicológico muito correto, que é o de que quando você sofre alguma coisa, algum tipo de injustiça, você começa a agir com todo mundo ou com a realidade que você vive, levando essa carga dessa injustiça. Então, como se você estivesse reagindo. Psicologicamente falando, é assim que acontece. Tanto o estado de choque quanto o estado de ser agredido produz em você esse tipo de reação, pá, né? Bateu, então você bate e volta. E ela começou a criar uma certa apatia ali, ela começou a ficar muito mal. Só que os avós foram contornando aquilo. O avô paterno, ela começou a ver que tinha afinidades com ele. A avó materna tá uma briga muito feia, fala muita besteira pra avó, mas depois ela percebe que estava errada. E aí, depois de tanta coisa, depois de ela perceber que ela estava sendo assim, adolescente, rebelde, que ela estava errada, que ninguém era culpado da dor que ela teve, ela resolveu se abrir um pouco. Então ela perguntou para a avó o que aconteceu de verdade e descobriu que a avó e o avô brigaram com a mãe dela quando ela queria namorar o pai da Jersey, que é o Ray, né? Que eles não gostavam do Ray, porque o Ray era alcoólatra, porque o Ray era complicado, porque a família do Ray era toda disfuncional, e era mesmo, né? Então, assim, a Jessie começa a perceber que a briga foi por causa do pai dela. E depois, quando ela nasceu, os avós dela tentaram chegar perto da mãe dela de novo, pedir desculpa, aproximar a mãe dela, chamou a polícia, mandou a polícia buscar eles. Então, eles não tiveram como aproximar dela mais, a não ser nos aniversários que eles mandavam uns gatinhos de porcelana pelo correio para que ela chegasse. Ela nunca soube quem é que mandava. Então, nessa conversa com a avó ali, com os avós, que ela descobre que eram eles. Então, isso faz com que quebre aquela sensação de eu estou só, de ninguém me entende, de ninguém me quer, que já tem uma dinâmica, assim, um drama, assim, na adolescência, né? E ainda com um trauma, com estresse pós-traumático, com 2 lutos envolvidos, com abandonos, com abusos, com todo tipo de coisa que se pode imaginar. E isso faz o livro ser mágico nesse ponto, porque ele consegue abordar emocionalmente muito bem essa parte. E eu achei legal que esse livro foi lançado um mês antes de ter aquele acidente no Rio Grande do Sul. Então, assim, é claro que algumas pessoas do Sul não vão querer ler pelo susto que elas vão ter de ver uma situação parecida com o que elas viveram aqui. Só que, ao mesmo tempo, também, outras pessoas podem se encontrar ou achar solução, uma forma de se reemergir, né? Que é a proposta do livro, de você se emergir, criar um novo eu, uma nova forma de se realizar, uma nova forma de ser, né? Uma nova forma de começar tudo de volta. Por fim, ela abre espaço para os avós, ela recomeça desse jeito, ela despede da mãe e da irmã, vai ao túmulo delas, né? Ela despede das duas, ela se aproxima dos avós, os avós propõem mudar para a cidade onde ela morava antes, para ela terminar o ensino médio, ela reencontra os amigos, dá indícios de que vai começar um romance aqui entre ela e o amigo dela. Então, assim, tem um final de uma reimersão, de uma transformação, de uma, como se diz, emancipação muito grande, uma reinvenção da personagem. A história começa com ela negando dançar com a irmã, no final a história termina com ela dançando com a avó. Então, assim, mostra 2 versões dessa menina, que depois de muita coisa ela se transforma. Então, acho que vale a pena, uma leitura bacana. É um livro de categoria jovem adulto, só que eu acho que é um livro muito profundo para qualquer adulto ler e não por defeito, viu? Então fica aí minha indicação para vocês. Eu não dava nada para esse livro, eu achava que é tipo, esse título não me chama atenção. Essa capa, né? Não, história de tornado. Esse negócio vai ficar o livro inteiro falando sobre o pessoal procurando coisa no escombro. Mas não, foi além disso. Não foi para falar só de um acontecimento, sem um desenrolar, tem um desenvolvimento psicológico bacana, então eu recomendo para vocês. E é isso, pessoal, essa é a nossa resenha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá seu curtir, se inscreve no canal e não se esqueça, se você quiser ver a abertura da caixinha, tem no link aí da descrição, junto com as outras caixinhas de clube de assinatura que eu assino, beleza? Então,
Tchau, tchau, até uma próxima. Foi muito bom estar aqui com vocês.